Graça e paz, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Como está o domingo de vocês? Como estão todos? A mensagem de hoje é sobre Sansão. Quem conhece a história de Sansão e sua trajetória, é um homem muito forte, né? Com poderes extraordinários, que por desobediência perdeu, né, seus poderes. Então, Sansão, ele foi consagrado desde o ventre de sua mãe para salvar, né, o seu povo. E essa história a gente encontra em Juízes 16. Então, Sansão era narizeu e a sua mãe não podia engravidar, né? E Deus concebeu essa graça aos pais de Sansão, mas com a seguinte maneira: Sansão não podia beber bebida forte, vinho, bebida forte, nem comer comida imunda, coisas consagradas aos deuses pagãos. E nem podia cortar o cabelo. Isso era até o dia da sua morte. E assim foi feito, né? Sansão, ele tinha uma força que ninguém entendia, né? Os inimigos não entendiam e queriam descobrir a todo custo de onde vinha essa força. E ele cresceu ciente dessa força, que algo tinha nele e que os seus cabelos não podiam ser cortados. Não é que o poder dele estava nos cabelos, mas a questão de obediência, né? O voto era esse. Além de não comer comida imunda, não beber, né, bebida forte, nem vinho, não podia cortar os cabelos. Se cortasse os cabelos, ele perdia os seus poderes. Mas Sansão, ao longo da vida, né, venceu muitas batalhas. A força dele era uma coisa incomum. E os inimigos começaram a querer saber, né, descobrir a todo custo. E como sempre, né, o pecado ele não vem de uma forma feia, né? Vem através de algo que tire a atenção, né? Eu sei que Sansão se encantou por Dalila. Dalila, ela foi usada, né, para acabar com Sansão. E assim como Judas, né, se vendeu por 30 moedas de prata, Dalila se vendeu pelo triplo, né? Poxa, muito mais. E Dalila seduziu Sansão de todas as formas, né? De todas as formas, nós podemos ver isso na Bíblia. E ela tentou de todas as formas. Por 3 vezes, Sansão a enganou, né? E ela não se cansava. Não se cansava, iludiu ele, né? Como a Bíblia fala que ela era uma mulher bonita, né? Ele se iludiu pela beleza dela. E ele acabou que se cansou de tanto ela aperrear a mente dele. Ele revelou o segredo dele. Lá no verso 17 do capítulo 16, podemos ver que ele diz assim: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subia navalha a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. E Dalila já estava com tudo programado, os homens já estavam escondidos para atacar Sansão. O que fizeram? Prenderam Sansão, levaram ele, né? Torturaram, humilharam publicamente, cegaram ele, né? Fizeram de tudo. Imagina um homem poderoso, né? Que matava milhares de pessoas.
né? E vencia a guerra, derrubava um navio só com a força de um braço. E se fosse preciso, e Sansão, ele de repente se vê naquela situação, por desobediência, né? Então, e também ele achava que Deus nunca ia tirar o poder dele, né? Porque, no fundo, ele achava que era ele, né? Que tinha aquele poder todo, que era ele que controlava, que ele podia fazer e acontecer. Assim somos nós. Tem pessoas que têm posses, né, que têm bens materiais, tem muita inteligência, né, passa em tudo que é concurso e consegue as coisas e se acha melhor do que todo mundo, é muito autoritário e eu posso, eu faço porque eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo e esquece que tudo vem do Senhor, que é o Senhor que dá inteligência, se o Senhor ele dá a vida e ele tira. E a hora que ele quiser, ele pode tirar. Então, quando Deus dá um dom, que todos nós temos dons, né? Dons espirituais, que temos que usar para louvar e engrandecer o Senhor, e temos outros talentos, né? Normais aqui para o nosso dia a dia, no trabalho, o que quer que façamos. Então, Deus, é Ele que dá. E ele não dá por acaso. Nós temos que honrar esses dons. A partir do momento que você se acha soberano, maior que Deus, e que você acha muito soberbo, que você acha que é você, não é Deus, é você. Você faz e acontece, você controla tudo, e você nunca vai ficar pobre, você nunca vai ficar doente, e você nunca vai perder nada, nunca vai entrar no deserto, né? Sansão, quando foi que Sansão na vida se imaginou passando por essa situação? Nunca, né? Então, ele passou por tudo isso e no momento que ele clamou ao Senhor, que ele reconheceu, né? A gente vai ver isso lá adiante, no versículo 28, ainda do capítulo 16. Ele reconheceu que o poder era de Deus. E ele ofereceu, né, a sua vida para salvar. E ele acabou com mais né, pessoas ali, inimigos do que antes. E ele invocou ao Senhor. Nós podemos ver aqui, ó. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Então Deus, ele pela última vez, né, ele ouviu o clamor de Sansão e Sansão pôde fazer a honra, né, para Deus e libertar, né, os seus, porque a missão de Sansão era lutar contra o inimigo para salvar o seu povo. Sempre Deus usou alguém nessa terra para salvar o seu povo, né? Ele usou Moisés, ele usou Abraão, né? Teve José, quantos outros? Mas todos, como ser humano, pecaram, né? Teve Davi, né? Salomão, quantos outros? Só que nenhum foi fiel até a morte, assim, de não cometer nenhum pecado. Mas todos cometeram. Agora, a solução para Deus foi mandar o seu filho, né? Aí foi a última cartada de Deus, foi mandar o seu filho para salvar, né? Dar vida pelas pessoas, porque Deus já não aguentava mais, né? Dava talentos, dava dons e as pessoas não entendiam e sempre queria ser assim, né? Não reconhecia, mas Jesus reconheceu, até o último momento Jesus reconheceu. Então, o que podemos aprender com essa história, né? Podemos aprender que nós não temos que nos engrandecer dos dons que o Senhor nos dá, porque tudo é para Ele, a honra é para Ele, nós temos que ser gratos, e que nós não devemos confiar em todo mundo, né? Nós não devemos
revelar, né, os segredos que o Senhor nos dá para todo mundo. Não devemos confiar em pessoas. Sansão, ele confiou em uma mulher, né? Mais uma vez, a mulher seduziu o homem e o homem pecou. Mais uma vez. E no meio disso tudo, né? Quem perdeu foi ele, porque ele perdeu a vida. Ele perdeu a sua vida. Mas ele honrou, né? Honrou o povo, ele honrou a Deus pela última vez. E que nós não venhamos quebrar esse vínculo, esse voto que fazemos com Deus, né? Porque quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele tem chamado, e nós fazemos um voto com Ele, nós temos que cumprir até o fim. Nós temos que cumprir. Porque Deus, Ele não é, né, palhaço, Ele não é homem para que minta. Deus precisa ser honrado a todo momento. Nós temos que cumprir, né? Nós temos que fazer a nossa parte com excelência. E o poder de Sansão não estava nos seus cabelos, né? Mas era, no voto que foi firmado com seus pais, né? Quando ele estava no ventre. Que ele não podia cortar os cabelos, ele não podia beber bebida forte, não podia comer comida consagrada aos deuses, né? Ele tinha que se manter intacto, né? Fiel e sem pecar, né? Porque a partir do momento que nós pecamos, o que é que acontece? O Senhor se afasta de nós. A presença do Senhor se afasta de nós. Que não venhamos permitir que a presença do Senhor se afaste de nós. Porque quando a presença do Senhor se afasta, aí tudo desmorona. Quantas pessoas estão aí com sua vida desgraçada? Porque o Senhor deu talentos na voz, o Senhor deu talentos para pregar, mas se corromperam. Estão se vendendo pelo dinheiro, se corromperam pelo pecado e estão aí, né? Uns tiraram a própria vida, né? Eles acabam numa situação terrível, né? Porque Deus não é de brincadeira. Deus não é de brincadeira. O poder e a glória é para Ele. Que saibamos reconhecer, né, a soberania dEle. Que quando Ele nos abençoa com algo, não é para o nosso deleite. Não é para o nosso deleite. É para fazer a obra dele, é para ajudar pessoas. Não é para a gente, como o que mais nós vemos aí na rede social, são pessoas vendendo a palavra do Senhor, né? Profetizando, vendendo a palavra e usando, né, um canal, né, como esse e tantos outros, para vender a palavra do Senhor. E o pecado, ele pode nos levar à ruína, inclusive ao inferno. Inclusive ao inferno, à morte. Né? A morte e depois ao inferno, por conta da desobediência. E assim aconteceu com Sansão, esse triste fim. Mas ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu e o Senhor o honrou de última hora, né? E ele perdeu a vida, mas ele destruiu, né, os inimigos de Deus. Destruiu. Ele foi honrado pela última vez, né? Porque ele foi humilhado. Imagina um homem de uma força tremenda, sobrenatural, que era de Deus a força. Nunca foi de Sansão. Era Deus. E ele ser tão humilhado, apanhado. Imagina o que não fizeram com ele, né? Zombaram. Imagine. E ele ali sem poder fazer nada. E é nessa hora, gente, eu fico arrepiada, porque assim, o ser humano, ele se acha capaz demais. É muita soberba, se acha autossuficiente, né? A palavra, autossuficiente. E nunca imagina que pode
como vai ser o seu fim? Não imagina que pode adoecer, ser acometido de um câncer ou de um acidente de repente e ter que ficar paraplégico. O ser humano não sabe, não tem noção do poder de Deus. Não que Deus seja um Deus carrasco, né, vingativo, não. Mas ele não tem noção que a gente não é nada. Não se acha autossuficiente, melhor do que ninguém, porque nós não somos nada, não sabemos o dia de amanhã. Então, para que tanta soberba, para que tanta altivez, se a gente é falha, a gente é carne, a gente adoece, a gente quando morre vai para debaixo do chão. Não temos o direito nem de escolher a roupa que a gente vai vestir. Não levamos nada do que adquirimos aqui, não é verdade? E ainda temos que pensar no legado que vamos deixar, né, para os nossos. Porque tem pessoas que quando faz a partida é um alívio para os que ficam. Já tem outros que deixam saudade, né? Então é isso, que saibamos reconhecer a soberania de Deus, os nossos talentos, o que o Senhor tem para nós, né? Que devemos perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? E o Senhor vai usar um talento específico para cada pessoa, porque Ele escolhe, né? Ele escolhe as pessoas, Ele conhece o coração, Ele sabe a capacidade. E que sabemos honrar. Quer seja o dom de pregar, quer seja o dom de curar, quer seja o dom de profetizar, né? De falar em línguas. Qualquer que seja o dom, que saibamos fazer com excelência. Que saibamos honrar esse Deus. E se temos inteligência, glória a Deus, é de Deus. É de Deus. Eu acho lindo pessoas inteligentes, que gostam muito de estudar, que fazem concurso, que passam, que todos os concursos passam, que rala ali entre a madrugada dentro estudando. Acho lindo. Mas, por favor, não ache que isso você nasceu com ele, é coisa sua, especialidade sua, não, porque é de Deus. É de Deus. E ele sabe todas as coisas, e ele não se agrada. Ele não se agrada de pessoas altivas, de pessoas soberbas, não. Então, que aprendemos com Sansão, né? A honrar, né, o voto que temos com Deus, os dons que o Senhor nos dá, e que possamos, que não venhamos confiar, né, no inimigo e resistir, né, ao pecado, vigiar, porque Sansão não vigiou, né, ele se deixou seduzir. A sedução da carne. Quantos casamentos estão arruinados aí por causa dessa bendita sedução, né? Que vem e derruba até um homem feito Sansão, né? Um homem forte. Então é isso, que possamos vigiar mais. Então fica na paz, que Deus abençoe grandemente, que esse vídeo venha edificar a vida de vocês. Compartilhem, curtam, comentem. Deixem sugestões de temas aí. Me ajudem a levar esse canal adiante, né? Curtindo, compartilhando, dando like. Like é importante também, minha gente. É só o que eu peço para que o YouTube passe esse vídeo adiante. Vamos me ajudar a semear, né, a palavra do Senhor. Vamos plantar uma sementinha, cada um fazendo a sua parte. Que Deus vai multiplicar, pode ter certeza disso. Deus vai multiplicar. Deus vai honrar cada um de vocês. Fica na paz. Que Deus abençoe grandemente.